Olá pessoal, bom dia. Vou fazer mais um exercício da disciplina aqui de Metalurgia Física, lista 2. O exercício que eu vou fazer hoje com vocês é o exercício 8, tá? Então esse exercício, ele é um exercício que pede para calcular, né, determinar a densidade planar em função de raio atômico para o plano 110 na estrutura CFC, tá? Então essas são as informações que dá o exercício. Lembrando, então, sempre, né, é importante vocês desenharem a célula, né? Sempre que eu tenho falado aí nesses exercícios, desenhe a célula cúbica, tá? Para tentar enxergar, né, como que é essa célula cúbica de face centrada. Então vem aqui, faça o cubo, tá? Primeiro passo para resolver esses exercícios, né? Para você conseguir aí visualizar legal a célula, tá? Coloquem os eixos, né? Sempre digo isso. Coloca aqui eixo X, eixo Y e eixo Z, né? Tranquilo? A célula que a gente vai trabalhar é a célula CFC. Lembrando, ó, falou de cúbica de face centrada? Opa! Tem um átomo no centro, né? Tem átomos nas faces, né? De cada parte aqui do cubo e tem átomos nos vértices, tá? Falou de CFC, tem que saber já como que é a cara da célula. Tudo bem? Daí, qual que é o plano 110, né? O plano 110, lembrando que os outros exercícios serão de densidades lineares, agora de densidade planar, tá? Então, a gente precisa ter, né, lembrar como que são os planos, tá? Então, o plano 110, tá? Esse plano aqui, ó, lembrando que plano a gente já coloca entre parênteses, tá? Ó, 110, que o exercício está pedindo, é o plano onde aqui, ó, ele vai cortar o eixo X, tá? Coloca aqui, ó, o pontinho no eixo X, tá? Ele vai cortar o eixo Y, tá bom? E ele não vai cortar o eixo Z, tá? O Z é igual a zero. Então, ele vai ser paralelo ao eixo Z, tá? Então, esse plano, esse daqui que eu vou desenhar, ó. Vou unir aqui os planos, ó, os pontos, tá? Ó, tá vendo? Vou subir aqui, ó. Ó, subir aqui, vou subir aqui, tá? E vou, aqui, ó, vou fechar aqui, ó. Tá vendo? Esse é o meu plano 110, tá? Olha, ele não pode ver que ele não corta o eixo Z, tá? Mas ele vai cortar o eixo X no ponto máximo 1 e vai cortar o eixo Y também no ponto máximo 1, ok? Esse aqui é o meu plano aqui, ó, 110. Esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é você saber, né, ter noção, né, onde que são onde está esse plano, tá bom? Vou tentar melhorar aqui, ó. Vou pegar esse plano que eu acabei de desenhar, né? Pode ver que ele é um retângulo, né? E vou desenhar ele aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá vendo, ó? Vou desenhar ele aqui, tá? Para depois a gente tentar visualizar melhor os átomos aí que estão, né, centrados nesse plano. Lembrando que agora, o que é densidade planar, né, pessoal? Densidade planar vai ser o quê? O número de átomos centrados, né, no plano, tá? Número de átomos, tá? Número de átomos que estará nesse plano agora, tá? Sobre o quê? Sobre a área do plano, tá? Lembrando a diferença, hein? Nos exercícios anteriores, a gente fez o quê? Densidade linear. Linear é o número de átomos pelo comprimento do vetor. Agora a gente está falando de plano, tá? Então é número de átomos pela área do plano, tá? A área do plano é tranquilo de descobrir. O que vocês precisam, né, abstrair e verificar bem, como que são os átomos. Como a gente está falando de célula CFC, tá? Como que são os átomos nessa célula, né? A gente vai ter aqui, ó, vocês lembram, né? A gente tem um átomo aqui, né? Ó, por exemplo, um átomo no centro aqui dessa face, né? Temos um átomo aqui nessa face, temos átomos nas outras faces. Eu não vou desenhar em todas as faces para não poluir muito, tá? E a gente tem átomos, lembra, nos vértices, ó. Nos vértices, tá? Pode ver que eu estou desenhando os átomos só do plano, tudo bem? Então, eu vou tentar jogar, ó, para esse plano aqui, ó, o mesmo plano que eu peguei aqui, tá? Vou jogar, desenhei ele nesse ponto aqui para tentar visualizar melhor. Então, ó, esse átomo aqui, ó, ele vai ser esse daqui, ó. Vou desenhar ele para vocês aqui, ó, tá? Lembrando que todos os átomos são esferas rígidas, tá? E considerem eles, então, todos iguais, né? Tá? Ó, esse átomo que eu estou desenhando aqui, ó, tá? Na face, ele vai ser esse átomo aqui, ó.
E esse átomo aqui, da pontinha, tá? Ele vai ser esse átomo aqui, ó. Tá? E agora eu vou fazer a parte de baixo, ó. Esse átomo aqui vai ser esse átomo aqui. Lembrando que são todos esferas de tamanhos iguais. Esse átomo que está no centro vai ser esse átomo aqui, tá? E esse átomo vai ser esse átomo aqui. Beleza? Tá? Agora, olha como que eu vou pegar aqui, ó. Quais são as partes do átomo que estão dentro desse plano, ó? É esse pedacinho aqui, tá? É esse pedacinho aqui. Esse pedação aqui. Esse pedação aqui. Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, tá? Esse pedaço vale 1/4 de átomo. Esse pedaço aqui vale 1/4 de átomo. Já esse do meio aqui, ó, é metade do átomo, então vale meio átomo. Essa outra metade aqui vale meio também. Esse pedacinho aqui vale 1/4 de átomo e esse pedacinho aqui vale 1/4 de átomo. Tá vendo? Então, quantos átomos tem no total, ó? Número de átomos. Facilmente aqui, ó, a gente descobre o número de átomos. Quanto que tem, ó? Eu tenho 4, né, 1/4, ó, 4 pedacinhos que correspondem a 1/4, ó, 4 vezes 1/4, tá? Mais 2 pedacinhos que correspondem a meio, tá? Então, 2 vezes meio, tá? Então, o número de átomos que eu tenho aqui, ó, 4 vezes 1/4 é 1, e 2 vezes meio mais 1. Então, eu tenho aqui, ó, nesse plano, eu tenho 2 átomos, tá vendo? Olha lá, qual é o número de átomos centrado no plano? 2 átomos, tá? Conseguiram entender isso? Que é importante, ó. Olha, ó, eu tirei aqui do plano da célula cúbica, né? E desenhei os átomos desse plano. Tudo bem? Tudo tranquilo até agora? Então, vamos lá. Agora a gente precisa saber qual que é a área desse plano. Também é algo tranquilo, né? Qual que é o lado do cubo, né? A gente coloca o lado do cubo como sendo A, né? Ou seja, o parâmetro de rede do cubo, certo? Então, aqui vale A também. E aqui, nesse pedaço, ó, tá vendo que já é um dos lados, vale A, tá? Que é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, tá? Que é o mesmo aqui também, né? Lembra que o cubo, né? Os lados são iguais, os parâmetros de rede, ó. Esse lado vale A, certo? Eu preciso saber, ó, quanto vale esse daqui, ó. Quanto que vale esse daqui, tá? Que é o mesmo aqui, ó. Tá vendo? É essa diagonal aqui, certo? E quanto que vale a diagonal, né, aqui dessa face aqui? Aí é só fazer um Pitágoras bem rapidão aqui, né? Se eu tenho, ó, vou pegar rápido esse pedaço aqui, ó. Se eu tenho que isso daqui vale A, isso aqui vale A, quanto que vale essa diagonal aqui, ó? Essa diagonal, que é essa mesma diagonal aqui, certo? Quanto que vale isso aqui? É só fazer aqui rapidão, né? Vocês sabem que vale, diagonal ao quadrado vai valer A ao quadrado mais A ao quadrado, né? Diagonal vai ser raiz de 2A ao quadrado. Então, aqui vai ser A raiz de 2, né? Lembra que a diagonal de um quadrado é A raiz de 2. Então, eu já descobri quanto vale essa diagonal aqui. Então, essa diagonal vai valer A raiz de 2, né? Que é o mesmo valor aqui, ó. A raiz de 2. Tudo bem? Né? Então, quanto que vale a área desse plano? A raiz de 2 vezes A. Ó, esse lado vezes esse lado, tá? Aí agora é só jogar, pessoal, na equaçãozinha de densidade planar, ó. Densidade planar vai ser igual, né? Número de átomos. 2 átomos dividido pela área, né? Pela área desse plano que a gente acabou de medir aqui, ó. Que vai ser A vezes A raiz de 2, vezes A raiz de 2. Olha lá, ó. Densidade planar vai ser 2 átomos, tá? Vou colocar 2 aqui já, dividido por A ao quadrado vezes raiz de 2. Mas ele pediu o exercício em função de raio atômico, né? Daí a gente tem que lembrar, né, qual que é a relação entre, né, a gente já falou bastante, a relação entre o raio atômico e o parâmetro de rede da célula CFC, né?
Então, a gente já sabe que o A vai valer 2R raiz de 2, tá? Que é o parâmetro, a relação entre parâmetro de rede e raio atômico. Daí é só substituir no exercício, ó. Densidade planar vai ser 2 dividido, tá? Ó, vou substituir aqui por 2R raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2, tá? Daí agora, turma, é só simplificar, né? E apresentar a resposta. Vai ser aqui, então, vai ser 2, tá? Acompanha comigo aí rapidão. 2, né? 2 ao quadrado dá 4R raiz de 2 vezes 2, né? Ó, 2 ao quadrado dá 4, R ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado dá 2, vezes raiz de 2, tá? Então, eu só vou simplificar esse 2 aqui. Densidade planar em função do raio, tá? Vai ser 1 sobre 4R raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? Por mim, o exercício termina aqui, tá, pessoal? Sem problema, tá? Ó, densidade planar do plano 1, 1, 0 em função de raio atômico, tá? É 1 sobre 4R quadrado raiz de 2. Se o exercício pedir qual é a densidade planar e der o raio atômico do elemento, é só substituir aqui e você tem a resposta. Tudo bem, pessoal? Mais um exercício aí de metalurgia física. Obrigado.